Olá, minha gente, está na hora de ficar bem informado. Foz Notícias começa agora trazendo os principais destaques do Espírito Santo. Vamos conferir na edição de hoje. O motorista de um ônibus morreu em um grave acidente na BR-101 em Soretama no começo da manhã de hoje. A explosão de uma fábrica em São Mateus matou um trabalhador e deixou outro gravemente ferido. O PROERD promoveu a formatura de mais uma turma de estudantes em Linhares. A Secretaria de Estado da Saúde confirmou a primeira morte pela febre oropouxa em Colatina neste ano. Também foi confirmada a primeira morte por dengue no estado. Cachoeiro de Itapemirim iniciou a revisão do Plano Diretor Municipal, o PDM. Tudo isso e muito mais agora no seu Foz Notícias, que começa agora. A colisão entre dois veículos, um ônibus e um caminhão, matou um motorista. Foi na manhã desta quarta-feira em Soretama. O sinal estava verde, aberto para o motorista do ônibus, e ao cruzar a pista, foi atingido em cheio pelo caminhão que transportava pedras de granito. A colisão aconteceu por volta de 4h40 da madrugada desta quarta-feira, no quilômetro 126 da BR-101, em Soretama. Acidente feio aqui no trevo, aqui, ó. Frente ou pertinho, um ônibus, pessoal trabalhando, uma carreta, um caminhão. Uma câmera de videomonitoramento flagrou o momento do acidente entre um caminhão e um ônibus que transportava 39 trabalhadores. Com o impacto da batida, o motorista do ônibus foi projetado para fora do veículo por não estar utilizando o cinto de segurança, o que determinou a gravidade dos ferimentos e, consequentemente, o seu óbito. Os demais passageiros tiveram ferimentos leves. O caminhoneiro, que não quis gravar entrevista, não se feriu. Segundo informações, o acidente teria acontecido quando um dos veículos avançou o sinal vermelho do cruzamento. As autoridades competentes agora investigarão o caso. Uma tragédia, né? Um cruzamento bem sinalizado, mas infelizmente a displicência, ou sabe lá o que houve, ocasionou esse acidente. O PROERD, um programa desenvolvido pela Polícia Militar, fez a formatura de mais uma turma de jovens estudantes em Linhares. A repórter Luana Santos acompanhou. Dezenas de crianças tiveram a chance de participar do PROERD, Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência, e teve até formatura para fechar com chave de ouro. O PROERD é muito importante no nosso trabalho preventivo da Polícia Militar. Esse ano nós completamos 25 anos de PROERD no Espírito Santo, esse programa que ele foi criado nos Estados Unidos na década de 80. E hoje eu tenho o prazer de ser instrutor do PROERD. Estou formando aqui no SESC hoje aproximadamente 90 alunos, em média. Nosso programa está em andamento ainda. Nós temos, ao final desse mês, vamos formar 510 alunos. Temos mais formaturas esse mês vindo. E aqui foi um prazer imenso estar aqui no SESC. Nosso trabalho aqui foi excelente. O desempenho das crianças, a participação deles. As crianças estão numa fase que elas vão para a adolescência, então é muito importante esse programa e eu percebi nas aulas o cuidado que eles tiveram com relação a esses assuntos. Bullying, drogas, violência, o modo com que eles falavam com os colegas, o modo de tratar, o modo de agir do dia a dia na aula, a gente foi percebendo que foi muito bacana e positivo. Ao longo das 10 semanas, os alunos aprenderam a dizer não às drogas, a respeitar o próximo e a tomar decisões mais saudáveis. As drogas não são boas, que pode prejudicar a nossa saúde. Porque pode trazer coisas ruins, né? Prejudicar a nossa saúde, nossa vida. E para mostrar que lembra mesmo do que aprendeu, a Laura até relatou um dos exemplos ensinados pelo PM. Tião, que foi o do bullying. O Tião, ele era um amiguinho assim que não gostava muito do Pedro. Aí, ele fazia bullying com ele e não queria jogar com ele no futebol. Aí ele fazia muito bullying, a gente interpretou também. Aí vocês entendem que isso não é legal para a vida de vocês nem agora e nem futuramente. Sim, porque querendo ou não, coisas que a gente não quer que faça com a gente também não deve fazer com os outros. A família também é integrada no programa e os pais já notam a diferença no comportamento dos filhos após os ensinamentos. O programa ele tem a estratégia de ser desenvolvido dentro das escolas, trazendo a família, trazendo a escola para junto dos nossos filhos, como uma estratégia de prevenção a drogas, ao uso de drogas, a violência entre as crianças.
que na atualidade é o que nós mais presenciamos, infelizmente, e eu achei incrível. Todos os dias ela chegava em casa após os encontros, me relatava as coisas, comentava sobre tudo que os policiais tratavam aqui. Eu achei excelente para o desenvolvimento dela como pessoa, como ser humano. Ao longo desses 25 anos, o programa viu a necessidade de se adequar às realidades da atualidade, trazendo exemplos práticos de condutas que não levam ao bom caminho. E as nossas dificuldades aumentaram. Por exemplo, o cigarro não é uma coisa tão comum hoje entre os jovens, mas o vape sim. Então nós trazemos algumas informações novas, com relação ao uso do vape, que é um atrativo que a indústria do tabaco criou para poder buscar esses jovens que não se atraem mais com cigarro. E no PROED nós temos algumas conversas, temos informações que levam a eles a entenderem que o cigarro eletrônico faz até muito mais mal do que o próprio cigarro comum. E nosso programa, a gente acredita que com essa conversa que nós temos com eles, a conversa em família, com esse debate que eles levam para casa, a gente acredita que essa prevenção foi bem feita e os resultados nós vamos colher daqui para frente. Parabéns aos formandos, a essa turma, parabéns à Polícia Militar pela iniciativa. A gente agora vai direto para São Mateus para saber os detalhes com João Batista sobre a explosão desta manhã em uma fábrica que matou uma pessoa e deixou outra gravemente ferida. Olá, João. Olá, Cláudio Henrique. Olá, amigos que estão acompanhando o Foz Notícias. A fábrica tinha autorização para produzir fertilizantes, mas, de acordo com os moradores da Paulista, produzia materiais explosivos. Vamos conferir na matéria. Os moradores do distrito da Paulista, 10 quilômetros distante do centro de São Mateus, foram surpreendidos na manhã desta quarta-feira com uma forte explosão em uma fábrica que, segundo eles, produzia explosivos. Um funcionário que estava no local, identificado como Lohan Marques da Conceição, de 19 anos, morreu. Já o colega dele, Cauã Lemos, também de 19 anos, teve queimaduras por todo o corpo e foi encaminhado pelo helicóptero do Notaer para um hospital de Vitória. A primeira agência a chegar no local foi o SAMU. O SAMU socorreu a vítima em estado grave e logo depois chegamos, a nossa guarnição. O incêndio já estava em fase em declínio e aí nós contemos ali o que tinha para conter. E confirmamos aí, junto ao Notaer, o transporte dessa vítima para Vitória. A fumaça foi vista de longe e registrada pelos moradores, que em seguida se manifestaram em um grupo de WhatsApp falando sobre a situação da fábrica, que produzia explosivos numa área residencial. Os trabalhadores atingidos eram moradores da comunidade. A princípio, essa vítima ela foi atingida pelas chamas. Então o estado grave dela é por queimadura. Não consigo constatar o nível de gravidade a queimadura em si, porque quando eu cheguei ela já estava na ambulância avançada do SAMU, médicos, enfermeiros, mas o estado era grave e por si só já se faz necessária a transferência para Vitória. Esse bombeiro, que é especialista em engenharia química, disse que encontrou no local vários produtos que podem ter contribuído para o acidente. A gente encontrou resquício de embalagem de magnésio em pó e perclorato de potássio, além de um armazenamento ainda com vários recipientes desses dois produtos químicos, que os dois juntos eles formam um explosivo altamente sensível ao atrito. Então a gente pode contar sim como uma possível forma da origem desse acidente. Todos os materiais vêm acompanhados com suas FISP, sua ficha de emergência, quanto à segurança manuseio, e a gente orienta a segui-las. Cada um tem suas especificidades, então a gente orienta todo mundo a seguir certinho sua ficha de segurança e emergência dos produtos. Nossa reportagem também conversou com moradores que tiveram suas casas atingidas pela explosão. A minha casa ela foi danificada, sobre a janela, a parede rachou, graças a Deus que não foi coisa mais grave aqui conosco, mas abalou bastante aqui. Mas vizinho também ficou no prejuízo, e pela vida do jovem também, que nós está sofrendo mais pela vida dele, nem tanto pelos bem material,
mas então todo mundo sentido pela vida do jovem, né, que é um menino novo, né, todo dia ele passava, me dava bom dia, me dava boa tarde, eu estou com o coração mesmo arrasado sobre isso. Esse casal, que mora a cerca de 500 metros da fábrica, não estava em casa no momento e se deparou com essas cenas quando chegou. Vários estilhaços de vidro pelo chão e essa janela se abriu com a força da explosão. Além de quebrar a janela ainda, imagina se a gente estivesse em casa, né? Que hoje cedo eu chamei minha esposa para ir trabalhar, a gente está pegando café, mas daqui a gente vê a explosão. Aí a mulher chegou, avisou para a gente que tinha explodido aqui. Aí ela falou assim, vai lá na sua casa lá para ver como é que está lá. Ela chegou aqui, tinha acontecido. Legalmente o rapaz é muito trabalhador, né? Que eu conhecia, a gente trabalhei uns 30 dias ali nesse lugar aí a gente pegou, eu peguei e dei uma afastada, como eu tenho meu trabalho mesmo de fixo, né, que eu trabalho para mim mesmo, aí eu peguei e acabamos de sair fora, e ele ficou, mas é um rapaz muito trabalhador que perdeu a vida, fora o outro e saiu para Vitória, né, de avião, né, e essa casa ficou da maneira que está aí, né, a gente mesmo tem que dar um jeito para ver se conserta, né, que não pode ficar desse jeito, né. A minha casa explodiu todas as janelas, as portas todas abertas, até a porta do fundo, da casa do meu filho também abriu a porta e estourou tudo, até a parede estão com estourado e nós chegamos aqui do trabalho, que a vizinha avisou para nós, estava tudo estourado, tudo aberto, as portas todas abertas, foi o maior sufoco. Triste e pior é as vidas que foi, né? Coisa material a gente recupera. Mas e a mãe, a situação dessa mãe que perdeu esse filho? E a situação nossa de perder os nossos filhos nesse lugar. Nós estamos precisando de socorro nesse lugar. Esse lar aqui é um lugar esquecido. Nós não temos socorro nesse lugar. Na placa da empresa, os dados mostram a fabricação de composto em pó, termite solda, que é usado como arma incendiária com alto poder de destruição. Nós tentamos manter contato com os proprietários da empresa, mas não conseguimos até o fechamento dessa edição. O nosso jornalismo se coloca à disposição para ouvi-los. E de acordo com o Corpo de Bombeiros, a investigação agora está por conta do Exército. Essa é a nossa informação de hoje. Voltamos ao estúdio em Linhares com você, Cláudio. Grande abraço. A gente volta a se encontrar amanhã em mais uma edição do Foz Notícias. Muito obrigado, João Batista, pelos destaques de São Mateus. Vamos conferir como fica o tempo nesta quinta-feira de outono. Bom, céu aberto em todo o estado do Espírito Santo, o sol brilha forte. Linhares, temperaturas entre 18 e 29 graus. Colatina, variação entre 19 e 30. São Mateus, mínima de 18, máxima de 28. Em Cachoeiro, variação entre 17 e 28 na máxima. Já em Vitória, mínima de 19 e a máxima 27 graus. A seguir, a Secretaria de Estado da Saúde confirmou a primeira morte por febre oropouche em Colatina neste ano. Voltamos já. Voltamos, minha gente, com o nosso segundo bloco do Foz Notícias de hoje. A Secretaria de Estado da Saúde, a CESA, confirmou a primeira morte pela febre oropouche deste ano em Colatina. Bom, diante dessa situação, a prefeitura local intensificou o combate ao vírus. A doença oropouche, transmitida pelo mosquito maruim, teve o primeiro caso de morte confirmado em 2025. Foi um morador de Colatina. O paciente, de 52 anos, não teve o nome divulgado. Ele tinha problemas de pressão alta e coração e foi diagnosticado através de exame especializado. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, o combate e prevenção já foram reforçados na cidade. Medidas como treinamento de médicos e enfermeiros para identificar e tratar a doença, também uso intensificado do carro fumacê para acabar com os mosquitos nas áreas mais afetadas e a ação de equipes nas ruas, orientando as pessoas sobre como se proteger e eliminar possíveis criadouros, diminuindo assim os casos na cidade. Além disso, foi criado um comitê envolvendo saúde, educação, meio ambiente e ainda envolvendo outros setores, para que essas ações sejam ainda mais eficazes e movimentem toda a comunidade. Atitudes simples,
como jogar lixo no lixo, tampar todo lugar que junta a água parada, fazem toda a diferença. Também é importante usar repelente e procurar um posto de saúde logo que aparecer febre, dor no corpo ou manchas na pele. Aí alerta máximo com relação à febre Europost, né? E agora vamos conferir como o Mercado Agro encerrou o dia. Cotações do Agro. Oferecimento Taquete Variedades. Aqui tem qualidade com economia. Cafeicultor, sua colheita começa aqui. O café arábica bebida dura está cotado a R$ 2.368 a saca. O Conilon tipo 7, R$ 1.470. Café Conilon tipo 78, R$ 1.465 a saca. A pimenta do reino, R$ 32 o quilo. E a saca do cacau, R$ 3.520. Você conferiu Cotações do Agro, com oferecimento Taquete Variedades. Aqui tem qualidade com economia. Voltamos, minha gente, com o bloco de número 3, o terceiro e último bloco desse nosso jornal de hoje. A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim começou, neste mês de maio, o processo de revisão pontual do Plano Diretor Municipal PDM. O Plano Diretor Municipal é o principal instrumento de planejamento urbano de uma cidade. Em Cachoeiro, o PDM foi instituído em 2021 pela Lei número 7.915, com a missão de orientar e ocupar o uso do solo, tanto em áreas urbanas quanto rurais. Mesmo prevendo uma revisão completa a cada 10 anos, a Prefeitura de Cachoeira entendeu que alguns ajustes pontuais são necessários para destravar o desenvolvimento e enfrentar desafios históricos, como a ocupação desordenada e problemas ambientais. O PDM, que é essa lei que organiza o espaço urbano e rural do município, ele tem algumas dificuldades que atrapalham o desenvolvimento de Cachoeiro, né? Alguns prédios que poderiam estar sendo construídos para gerar emprego, gerar mais IPTU para o município, são inviáveis economicamente porque o PDM, nos seus índices, ele trava esses empreendimentos. Não só isso, mas outras questões. A gente está tratando de alguns pontos que estão travando a cidade, Cachoeiro está perdendo população, e a gente tem que se preocupar com o desenvolvimento da cidade, sem, no entanto, deixar de preocupar com o desenvolvimento humano, com as questões de trânsito. Então a gente está tratando pontualmente de alguns pontos específicos. Entre os pontos em análise estão a possível criação de novas zonas industriais, mudanças nos limites de altura das edificações e a discussão sobre loteamento com acesso controlado. E outras questões relacionadas a distanciamentos, afastamentos, coeficiente de aproveitamento do terreno, taxa de ocupação do terreno, altura dos empreendimentos, são pontos sensíveis que tocam no cotidiano das pessoas e que, se isso não for mudado, Cachoeiro vai continuar travado sem novos empreendimentos. De acordo com o secretário, a atual legislação é considerada burocrática e engessada, o que tem dificultado a legislação de empreendimentos. A ideia é modernizar sem descuidar do meio ambiente e da mobilidade urbana. A participação popular será essencial durante todo esse processo. Além da audiência pública, que será realizada no próximo dia 27, também estão previstas reuniões em todos os distritos, workshop, debates e até uma consulta virtual. O cronograma completo, com datas, locais e um formulário de sugestões, estará disponível já na próxima semana no site da Prefeitura. A atualização do PDM deve ter impacto direto na vida dos moradores, desde a maior facilidade para obter alvarás de construção até a geração de empregos e o fortalecimento da economia local. A expectativa é de que a proposta final seja encaminhada à Câmara Municipal ainda este ano. Importante essa revisão. A Secretaria de Estado da Saúde do Espírito Santo, a SESA, confirmou a primeira morte causada por dengue registrada em 2025. A primeira morte por dengue foi confirmada no município de Anchieta, no litoral sul do estado. A vítima é um idoso de 69 anos. A morte ocorreu no dia 19 de abril, mas só foi confirmada pela Secretaria de Saúde do estado nesta terça-feira, após o resultado de exames. A doença foi diagnosticada por exame RT-PCR, realizado pelo Laboratório Central de Saúde Pública do Espírito Santo, o LACEN.
De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde, o idoso que morreu tinha diabetes e, através de investigações epidemiológicas, foi descoberto que o paciente tinha viajado para o Rio de Janeiro e retornado para casa com os sintomas da dengue. 4 dias depois, o idoso evoluiu com sinais de gravidade, incluindo dor abdominal intensa, desconforto respiratório, entre outros sintomas. Segundo dados da Secretaria de Saúde, nos últimos 30 dias, o Espírito Santo notificou 6.515 casos de dengue, sendo 1.818 confirmados. Desses, 38 eram casos graves ou com sinais de alarme. Durante todo o ano, já foram 60.792 casos notificados e 17.698 casos confirmados, sendo 354 casos graves ou com sinal de alarme. O estado soma agora um óbito por dengue, com uma taxa de letalidade de 0,29%. O estado reforça que, mesmo estando em período considerado frio e de redução de casos, os cuidados com a proliferação do mosquito da dengue e alertas à população sobre a doença devem ser mantidos. Mais um problema sério de saúde para a gente enfrentar e, claro, a parceria, a participação da população é muito importante no combate ao mosquito Aedes aegypti. Por hoje é só, siga as redes sociais da sua TV Foz no Instagram, no Facebook e também no nosso canal no YouTube. Até a próxima edição, a gente se encontra, até lá!